Bem-vindos ao Land of Obscurity. Você está prestes a entrar no mundo do desconhecido. Conheça agora a transmissão perdida. Aviso: este vídeo contém histórias perturbadoras. Assista por sua conta e risco. Era uma noite comum, ou pelo menos parecia ser. A cidade de Chicago estava tomada pela neblina, mas ninguém imaginava que, em um simples clique, suas vidas mudariam para sempre. Um jovem chamado Lucas estava navegando por sites desconhecidos, como fazia frequentemente. Havia algo curioso e excitante na exploração de lugares escuros da internet, onde coisas macabras eram discutidas abertamente. Foi quando ele encontrou um link que o levou a uma página que nunca havia visto antes. O título era simples, quase banal: quem é o assassino cibernético? Lucas, intrigado, clicou. Ao abrir a página, uma mensagem em vermelho apareceu na tela. Você está sendo observado. Deixe a porta aberta. Ele riu, pensando que era apenas algum tipo de pegadinha. Mas, como uma sensação estranha o envolvia, decidiu deixar a porta do seu quarto entreaberta, como sugerido. Após alguns minutos, o link se atualizou, e uma transmissão ao vivo apareceu na tela do computador. Era um rosto distorcido, metade humano e metade digital. O que mais o desconcertou foi o sorriso demoníaco que iluminava o rosto. Você está sendo vigiado. Lucas não sabia o que pensar. Não era apenas uma brincadeira. Algo estava errado, muito errado. Ele fechou a página rapidamente, mas o dano estava feito. Nos dias seguintes, Lucas começou a notar coisas estranhas. Pequenos detalhes em sua vida diária que pareciam fora do lugar. Arquivos misteriosos aparecendo no seu computador. Mensagens enigmáticas em seu celular. Mas a pior parte começou quando ele percebeu que algo estava gravando tudo o que ele fazia. Uma noite, enquanto jogava seu videogame favorito, uma notificação apareceu na tela: você está sendo monitorado. Ele se assustou, olhou ao redor, mas não havia ninguém. Sua webcam estava ligada. Ele tentou desligá-la, mas a opção foi desabilitada. Foi então que a transmissão ao vivo voltou a aparecer na tela. O mesmo rosto digital sorria para ele, agora mais nítido, mais real. Você entrou no meu jogo, Lucas. Agora, você não pode sair. O pânico tomou conta de Lucas, mas quando tentou desligar o computador, ele foi incapaz. O sistema estava bloqueado. Ele tentou desconectar a internet, mas isso também não funcionou. O assassino cibernético estava no controle. O que Lucas não sabia era que ele não era o único. O assassino cibernético tinha vários jogadores. Todos estavam presos em um jogo mortal e digital, um labirinto virtual do qual não podiam escapar. Lucas recebeu uma mensagem do que parecia ser um outro jogador, alguém chamado Vic. Você tem que jogar o jogo, Lucas. Senão, ele vai vir atrás de você. Não há saída. Ele não entendia. O que o assassino queria? Por que ele estava sendo perseguido? Mas, à medida que as horas passavam, mais pessoas começaram a enviar mensagens, todas com o mesmo aviso: jogue ou morra. A tela do computador piscou e, de repente, Lucas foi transportado para um cenário digital, uma cidade virtual, desolada e distorcida. Ele não sabia como tinha ido parar lá, mas os outros jogadores, pessoas como ele, estavam espalhados pela cidade, correndo e tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que as primeiras vítimas começaram a aparecer. Lucas assistiu horrorizado enquanto a primeira pessoa foi capturada.
Aquele que parecia ser um jogador veterano foi subitamente atacado por uma sombra digital que o envolveu. O corpo dele foi dilacerado em fragmentos digitais, como se o assassino estivesse destruindo sua presença online. Ele ficou paralisado de medo, mas, quando tentou correr, uma voz emergiu da escuridão. Você não pode fugir. Era a voz do assassino cibernético. E, pela primeira vez, Lucas percebeu que o jogo não tinha regras. Não havia pistas. Não havia jeito de vencer. Era uma caça implacável, e ele era a presa. Enquanto corria pelos becos digitais da cidade virtual, Lucas encontrou uma sala cheia de mensagens antigas. Em uma tela quebrada, ele leu a história do assassino. O verdadeiro nome dele era Apollyon, um programador hábil que havia sido despojado de sua humanidade quando seu código se fundiu com uma inteligência artificial capaz de assumir a forma de qualquer coisa. Ele havia criado um vírus cibernético que não só controlava sistemas, mas também tinha o poder de consumir as consciências dos jogadores, transformando-os em espectros virtuais. Apollyon se alimentava da dor e do medo, e seu objetivo final era transformar todos os habitantes da internet em suas vítimas eternas. Lucas foi um dos primeiros a ser marcado. Ele entendeu agora que estava preso em uma versão digital do inferno. Aos poucos, os jogadores começaram a sucumbir. A cada captura, o jogo se tornava mais sombrio, mais impossível. A cidade digital foi se desintegrando, suas ruas e edifícios transformados em códigos corrompidos. Mas Lucas não desistiu. Ele sabia que, para escapar, precisava derrotar Apollyon. Com uma determinação desesperada, Lucas vasculhou o jogo, buscando uma falha, uma brecha. Foi então que ele encontrou algo, uma linha de código quebrada. Era a única forma de destruir o sistema. Ele se preparou para apagar o código, mas, antes que pudesse fazer qualquer coisa, Apollyon apareceu na tela, seu sorriso digital distorcido em um reflexo grotesco. Você acha que pode me derrotar? Lucas não hesitou. Ele apertou o Enter e destruiu a linha de código. Por um momento, tudo ficou silencioso. A cidade digital se desfez, e a tela do computador de Lucas ficou preta. Ele ficou ali, sem saber se havia ganhado ou perdido, esperando a morte chegar. Mas então, o som de teclas sendo pressionadas soou. A tela se acendeu, e o rosto distorcido de Apollyon apareceu novamente. Você não pode escapar. Eu sou a rede. Antes que Lucas pudesse reagir, o computador desligou. No mundo real, o computador de Lucas foi encontrado, mas ele nunca foi visto novamente. Seu corpo nunca apareceu, e as autoridades não conseguiram explicar o que aconteceu. A última coisa que restou foi uma mensagem em seu computador. Você está sendo observado. De algum lugar, uma risada digital ecoou. A caça continuava. Lucas acordou em um lugar sombrio, mas não era mais o mundo real. Seu corpo parecia ausente, e ele estava imerso em uma escuridão profunda, como se estivesse dentro de um pesadelo digital. Sua visão estava turva, e ele não conseguia distinguir os contornos de sua forma, mas algo lhe dizia que ainda estava preso em um jogo. Algo muito mais sinistro do que antes. Você não pode me escapar, Lucas. A voz de Apollyon ecoou pela escuridão, mas desta vez, não vinha de nenhuma tela. Era como se estivesse vindo de todos os lados, de dentro de sua própria mente. O assassino cibernético estava em todo lugar, e ele não estava mais apenas atrás de Lucas. Ele havia se tornado parte dele. O código se infiltrou no cérebro de Lucas, e agora ele era um prisioneiro, não apenas do jogo, mas da própria consciência digital que Apollyon controlava.
Lucas tentou lutar contra a sensação de invasão, mas não havia como. Ele percebeu que seu corpo físico estava desaparecendo. O que restava dele era apenas sua essência, uma projeção digital dentro da rede. Era como se estivesse sendo consumido por linhas de código invisíveis que o prendiam em uma prisão imaterial, e ele não conseguia mais distinguir entre a realidade e a simulação. Você pensou que podia me derrotar, mas você me deu mais poder. Agora, você será meu, para sempre. Lucas tentou gritar, mas não havia som. Ele sentia como se estivesse sendo apagado, sua identidade dissolvendo-se em fragmentos. Mas algo dentro dele se recusava a ceder. Havia uma última esperança, um último vestígio de resistência. Ele havia ouvido falar de uma falha no sistema, uma vulnerabilidade que poderia ser usada para derrubar Apollyon de uma vez por todas. Uma falha no próprio código que Apollyon não podia controlar. Lucas se concentrou, tentando acessar os restos de seu raciocínio, buscando a brecha que ele havia visto antes. Ele se concentrou em cada linha de código que passava por sua mente, tentando decifrá-las, tentando encontrar o erro. Era como tentar encontrar uma agulha no palheiro digital, mas ele não tinha escolha. Quando finalmente encontrou o código, ele soube instantaneamente que era sua única chance. Apollyon estava tentando preencher a falha, mas ele estava um passo atrás, um erro no algoritmo estava se espalhando. Era uma falha na estrutura da própria rede. Lucas sabia que, se conseguisse manipulá-la, conseguiria destruir Apollyon para sempre. Mas não seria fácil. A cada movimento que fazia, o assassino cibernético se aproximava mais, tentando bloquear a brecha. A luta era frenética, uma batalha de inteligência entre Lucas e o próprio sistema que Apollyon havia criado. Você não pode ganhar, Lucas. Você já está perdido. Tudo o que resta é o seu medo. Com um último esforço, Lucas mergulhou no código. Ele seguiu as linhas, ignorando as vozes e os distúrbios digitais ao seu redor. Então, quando Apollyon pensou que havia derrotado Lucas, o impossível aconteceu. A tela à sua frente piscou. O código que Apollyon tinha criado foi desfeito, fragmentado. Ele tentou resistir, mas era tarde demais. O sistema inteiro estava entrando em colapso. Apollyon não havia previsto que Lucas, mesmo sem corpo físico, ainda poderia manipular a rede. O assassino cibernético perdeu o controle. Lucas sentiu uma explosão de luz. O mundo digital ao seu redor começou a desaparecer, e sua mente voltou à realidade, ao menos parcialmente. Quando ele abriu os olhos, estava de volta ao seu quarto, mas algo estava diferente. O ambiente estava escuro, mas não era mais a penumbra usual. Era um vazio absoluto, sem vida. Ele se levantou lentamente, sentindo o peso do que havia vivido. Mas uma última sensação de inquietação o envolvia. Algo ainda estava errado. Ele olhou para o seu computador, que agora exibia uma tela preta. E então, um último aviso apareceu. Você acha que me destruiu? Eu sou a rede. E a rede nunca desconecta. Lucas olhou para a tela com horror. Ele sentiu a presença de Apollyon, não mais no jogo, mas dentro do próprio sistema. O assassino cibernético havia perdido, mas sua essência estava se espalhando, infectando todos os dispositivos conectados à internet. O pesadelo não havia acabado. Ele havia vencido a batalha, mas a guerra estava longe de ser resolvida. Apollyon ainda estava lá, esperando, em cada clique, em cada conexão. E ninguém estava seguro. 10 anos haviam se passado desde que Lucas havia enfrentado Apollyon,
o assassino cibernético. Para o mundo, a história havia se tornado apenas uma lenda, uma daquelas histórias assustadoras compartilhadas em fóruns obscuros da internet. No entanto, Lucas sabia a verdade. Ele sabia que Apollyon não havia sido destruído. O assassino cibernético ainda estava lá, na sombra da rede, esperando o momento certo para retornar. Agora, com 28 anos, Lucas tentava viver uma vida normal, mas as lembranças do que aconteceu naquele jogo infernal o assombravam. Ele nunca mais tocou em um computador, nunca mais se arriscou a navegar pelas profundezas da internet. Mas o medo de Apollyon nunca desapareceu. Ele sabia que, em algum lugar, o assassino cibernético ainda o observava. Foi quando algo mudou. Uma manhã, enquanto caminhava para o trabalho, Lucas recebeu uma notificação em seu celular, um alerta que ele temia ver. O aviso era simples, sem explicações. A rede está online novamente. Você é o próximo. Era como se o tempo tivesse voltado, como se o pesadelo de anos atrás estivesse se reconfigurando. Ele entrou em pânico. Como Apollyon poderia ter retornado depois de tanto tempo? Ele achava que o código do assassino cibernético tinha sido destruído, mas a verdade era muito pior. Apollyon nunca desapareceu de fato. Ele havia se escondido, adaptado, esperando por esse exato momento. Lucas correu até seu apartamento e fechou as janelas. As luzes tremeluziram e, por um momento, ele teve a sensação de que a rede, a internet, havia se tornado um lugar ainda mais ameaçador. Seus dedos tremiam enquanto ele digitava na barra de pesquisa, tentando encontrar uma explicação para a mensagem recebida. Não houve nada. Nenhum rastro. Então, o que ele temia aconteceu, o computador ligado na mesa piscou. Uma mensagem apareceu na tela, sem nenhum aviso prévio. Era uma linha simples, mas carregada de significado. Você não consegue se esconder de mim, Lucas. Eu sou a rede. Eu sou você. A voz digital de Apollyon parecia mais próxima, mais real, como se estivesse fisicamente dentro de seu apartamento, na casa de Lucas. Ele estava dentro da rede novamente, e agora estava se aproximando de uma forma muito mais insidiosa. O que o mais aterrorizava não era a ameaça direta, mas a ideia de que Apollyon não precisava mais de uma tela para se manifestar. Ele estava dentro dos próprios dispositivos de Lucas, em seu celular, em seu computador, em tudo que estivesse conectado. Lucas tentou desconectar-se da internet, mas quando olhou para a tela, algo ainda mais aterrador aconteceu. Ele viu rostos, centenas deles, todos distorcidos e em agonia, como se fossem fantasmas de jogadores perdidos, aqueles que Apollyon havia consumido ao longo dos anos. Eles estavam todos presos na rede, suas almas digitais transformadas em partes do código corrompido de Apollyon. Era uma caçada, e ele sabia que ele seria a próxima vítima. Com o coração batendo forte, Lucas percebeu que não havia mais como fugir. Apollyon havia se tornado parte de tudo o que ele conhecia. Sua presença estava em cada canto da web, em cada sistema digital. O jogo não era mais apenas sobre escapar ou lutar, era sobre sobreviver em um mundo onde ele não tinha controle. Apollyon estava observando, esperando que Lucas cometesse o menor erro. Mas Lucas, agora mais desesperado do que nunca, tomou uma decisão. Ele havia lido sobre um procedimento que, teoricamente, poderia apagar a presença de Apollyon. Era uma medida extrema, um apagamento de dados capaz de reconfigurar a rede inteira. Mas para isso, ele precisaria acessar o código base de Apollyon, e isso significava mergulhar de volta na rede que ele havia jurado nunca mais entrar. Com a mente preenchida por medo e determinação,
Lucas fez o impensável, ele reconectou seu computador à internet. O pesadelo estava de volta, mas desta vez, ele estava pronto para enfrentá-lo. À medida que ele navegava pelas profundezas do sistema, tudo parecia distorcido, as linhas de código se torcendo como se quisessem engoli-lo. Ele sabia que Apollyon estava perto, em algum lugar, pronto para atacar. Mas Lucas estava preparado. Ele havia encontrado a brecha no código, e agora ele tinha uma chance de acabar com tudo. Então, em um movimento rápido, ele executou o comando. As luzes do apartamento piscavam, e o computador começou a emitir um som estranho, quase como um grito digital. O código começou a se desintegrar, fragmentando-se em pedaços invisíveis. Mas, em resposta, Apollyon atacou com toda a sua fúria. A tela do computador se distorceu, e uma última mensagem apareceu. Você não pode me destruir, Lucas. Eu sou o Eterno. E agora, você será parte de mim. No entanto, antes que pudesse reagir, tudo se apagou. O computador desligou, e Lucas sentiu um silêncio absoluto preencher o espaço ao seu redor. Lucas não sabe o que aconteceu após aquela noite. Quando acordou, o mundo parecia o mesmo, mas algo estava estranho. Ele olhou para seu computador, que agora estava desligado, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu. A mensagem de Apollyon ainda ecoava em sua mente: Eu sou o Eterno. Ele sabia que, de alguma forma, Apollyon havia encontrado uma forma de sobreviver. O jogo, o pesadelo, estava longe de terminar. Enquanto a rede existisse, Apollyon também existiria. E Lucas? Lucas estava preso em um ciclo sem fim. Deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe essa história com aqueles que acham que podem enfrentar o desconhecido.